Então eu vou pedir o silêncio de vocês para a gente começar a nossa conversa de hoje, tá? Primeiramente, quero me apresentar formalmente. Meu nome é Fabiano Vasconcelos de Almeida, eu tenho 22 anos e eu sou homossexual. O motivo de eu ter me empenhado a estudar, de eu ter organizado juntamente com a Anuala e a Silvia esse evento, foi por conta de certos comentários que eu ouvia sobre a minha pessoa, mas que eu tenho certeza que outras pessoas também já ouviram. Era comentário do tipo: ele não deveria evangelizar, ou então eu nunca daria o meu filho para ele evangelizar. Foram comentários como esse que me impulsionaram a estudar mais sobre a questão da minha sexualidade, para eu ter certeza de que não é nada errado, e melhor do que isso é transmitir para as pessoas. Parafraseando o nosso grande compositor e cantor Gonzaguinha, quando eu soltar a minha voz, por favor entenda que palavra por palavra és aqui uma pessoa se entregando. Então nesse momento eu vou pedir para que vocês abram seus corações, abram suas mentes, para ouvir não o que eu tenho a dizer, mas o que os Espíritos têm a dizer, e eu sou apenas um porta-voz. É isso, por favor. Bom, pode passar. Primeiro de tudo, a gente vai começar a nossa conversa expondo um problema. No dia 12 de junho desse ano, em Orlando, nos Estados Unidos, um rapaz entrou numa boate chamada Pulse, uma boate voltada para o público LGBT, e para quem não conhece a sigla, significa lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Esse rapaz entrou na boate e matou 50 e deixou outros 53 feridos. Apesar do que a mídia tentou falar, tentou dizer, foi uma questão de homofobia. Só que é uma questão mais profunda do que a gente imagina. O nome do rapaz era Omar Mateen. Relatos de seu pai que ele estava andando junto com Omar e aí viu um casal de homossexual se beijando, e o pai fez algum comentário homofóbico, um comentário infeliz, e aí o Omar foi e completou: eles deveriam morrer. Então a gente vê que a questão do preconceito e da homofobia estava na família. Além de tudo, Omar, ele era... Chico, me ajuda. Qual era a religião dele? Ele era islâmico. Uma religião que condena a homossexualidade e que a gente vê nos jornais algumas notícias de que homossexuais são atirados de cima de prédio por conta da sua condição sexual. Então a gente vê que o problema, além de estar instaurado na família, está instaurado na religião. Além disso, existe a questão social, que, querendo ou não, a gente querendo enxergar ou não, existe uma opressão da sociedade quanto aos homossexuais. Então, existia um problema familiar, existia um problema religioso, existia um problema social. A questão ainda é mais profunda do que essa. Omar era homossexual. Segundo o relato de uma de suas ex-esposas, ela já desconfiava de que ele era homossexual. Ele era frequentador assíduo da boate a qual ele entrou e fez esse ato de crueldade. E além disso, ele tinha um perfil num desses aplicativos de pegação voltado para o público gay. Então, com tudo isso, a gente chega à conclusão de que Omar era também homossexual. Então vocês imaginam o seguinte cenário: um rapaz homossexual, mas que era oprimido pela família, era oprimido pela sua religião e era oprimido também socialmente. Isso tudo aliado ao fato de Omar já era uma pessoa desequilibrada. Relato de uma outra ex-esposa sua, ela dizia que ele era violento, batia nela
Então vocês imaginam, um rapaz que ele já tinha um certo desequilíbrio, ele era oprimido pela religião, pela família e pela sociedade. Tudo isso culminou ao fato de Omar entrou na boate e matou 50 pessoas e deixou outras 53 feridas. Por que eu estou falando isso? É para chamar a nossa atenção quanto à nossa responsabilidade religiosa, a responsabilidade familiar e a responsabilidade social. Ok? Passa aí. Bom, para a gente começar a entender nossa responsabilidade, a gente tem que respeitar. Ok? A gente tem que começar trabalhando o nosso respeito perante a diversidade de gêneros que existe na Terra. Querendo ou não, pode ser que não esteja no dia a dia de vocês, pode ser que vocês não estejam acostumados a essa grande diversidade sexual que existe na Terra. Mas a questão existe e a gente tem que aprender a respeitar. Então, a gente vai iniciar a nossa conversa falando sobre a questão de gêneros. No Livro dos Espíritos, as perguntas 200 e 201, Allan Kardec questiona os espíritos. Os espíritos têm sexo? E o espírito que animou o corpo de um homem pode animar de uma mulher numa nova existência e vice-versa? E aí os espíritos respondem que o espírito não tem sexo e que pode, ora vir como homem, ora vir como mulher, justamente pelo fato de que os espíritos não têm sexo. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, fala o seguinte: o sexo nos espíritos não é de ordem biofisiológica, mas de vida psíquica, e a sede real do sexo se localiza na entidade espiritual. Não é o corpo que comanda a mente, e sim esta é que administra o corpo espiritual e o corpo físico. Então, quando a gente começa a entender que, na verdade, é a mente, é o espírito que comanda a nossa vida, é ele que vai comandar o nosso corpo, a gente vai começar a entender a questão de pessoas que vêm em um determinado sexo e possuem a mentalidade de outra maneira. Fábio, passa, por favor. Essa imagem que eu achei na internet, chamada biscoito sexual, achei bonitinha, ilustrativa e tal. Ela ilustra muito bem essa questão dos gêneros. Aqui, na área genital, é a questão do sexo biológico, ou seja, é como a pessoa vem à Terra, é como a pessoa reencarna. Ela pode vir tanto como um homem ou como mulher, ou então pode ter os dois sexos, que aí ele chama de intersexo. Lá em cima, no cérebro, que é a questão da mente, é a questão do espírito, existe a questão da identidade de gênero, ou seja, é como a pessoa se enxerga, é como a pessoa se vê, é como o espírito se entende. Ele pode se entender ou como homem ou como mulher, ou pode se entender como os dois, que aí ele chama de genderqueer. Além disso, existe a questão da orientação sexual, que é por quem as pessoas se sentem atraídas, é por quem a gente vai querer construir um relacionamento. Se nós sentimos atração, se nós vamos construir um relacionamento com pessoas do mesmo sexo, nós somos homossexuais. Se são pessoas do sexo oposto, somos heterossexuais. E se a gente tiver aí essa atração tanto por homem como por mulher, nós somos bissexuais. Além disso, existe a questão da expressão de gênero. O que seria a expressão de gênero? É a maneira como a pessoa quer se vestir, é como a maneira que a pessoa quer falar, como a pessoa quer andar, e isso não tem nada a ver com a identidade de gênero, nem com o sexo biológico, nem com a orientação sexual. Eu conheço pessoas que, homens, que se entendem como tal, heterossexuais e que gostam de usar saia. Qual o problema? Só por isso esse homem seria homossexual? Meu irmão, um dia desses, vou explanar a vida dele aqui agora. Vou falar. Eu estava em casa, aí... ele estava em casa,
Aí, antes de trabalhar, né, ele trabalha em Friburgo, lá faz um frio. Aí ele falou assim, ah, você tem luva? Eu falei, tenho. Aí ele falou, tá no armário. Ele foi lá, abriu meu armário, foi pegar a luva. Só que ao invés de encontrar a luva, ele encontrou uma echarpe minha, que minha amiga trouxe de Paris, uma coisa tipo careca. Aí foi meu irmão, chegou na sala com uma echarpe, tipo, pendurada no pescoço. Aí ele chegou pra mim e falou assim, se eu usar isso, eu sou viado? Aí eu falei, ó, não vai ser isso que vai dizer que se você é homossexual ou não, pode usar essa echarpe em paz. E ele foi com a echarpe no pescoço, bonito, lá para o final. Bom, a questão da identidade de gênero e do sexo biológico é uma questão mais complexa. Por quê? Quando a identidade de gênero e o sexo biológico entram em conflitos, ou seja, quando a pessoa vem como homem, mas se entende como mulher, ou quando a pessoa vem como mulher e se entende como homem, essas pessoas nós chamamos de transgêneros. Não chamamos de pessoas de transgêneros. O seu gênero seria os transgêneros, que são essas pessoas que vêm em um determinado corpo, mas a sua mente se entende do sexo oposto. E existe também a questão de pessoas que vêm no mesmo sexo e se entendem como tal, que são os cisgêneros. E a questão da orientação sexual, ela não tem relação se a identidade de gênero e o sexo biológico entram em conflitos, porque o coração, com quem ele se relaciona, ele não está relacionado com o fato da pessoa ser transgênero ou não. Passa, por favor. Bom, eu tenho essa tabelinha para mostrar para vocês a questão de gênero. É claro que a questão de gênero vai muito além de uma simples tabela, mas de uma maneira apenas para elucidar, para ficar mais visível, eu trouxe essa tabela para a gente dar uma olhadinha. Quando o homem nasce, quando o espírito vem como homem e se entende como homem, a gente chama de cisgênero, ou se o espírito se entende como mulher, a gente chama de transgênero. E dentro de cada um, dependendo de qual é o desejo sexual da pessoa, ela seria ou homossexual, ou heterossexual, ou bissexual. Vou dar um exemplo, caso não tenha ficado muito claro. Eu, Fabiano Vasconcelos, nasci como homem e entendo como homem. Logo, sou cisgênero. Mas o meu coração, a minha orientação sexual, por quem eu quero me relacionar, é homem. Então eu seria um cisgênero homossexual. Meu irmão, ele deu um exemplo, ontem nós estávamos conversando sobre isso, de que saiu em algum jornal, uma revista, que uma mulher veio como mulher, mas fez a cirurgia para se transformar em homem. Então, era um transgênero, né? Era uma mulher que se transformou num homem. E aí, uma outra pessoa também nasceu como mulher e depois se transformou como homem, se transformou em homem, também transgênero. Eles começaram a namorar. Porque o que a gente geralmente imagina? E se uma pessoa ela quer mudar de sexo, se é uma mulher que virou um homem, é porque quer o quê? Se relacionar com mulher. Não é? Porque se a pessoa se entende como homem, logo ela tem que ficar como mulher. É isso que geralmente a sociedade pensa, é isso que a gente pensa. Só que não. A questão do coração, a questão por quem ele se relaciona, ela não tem muito a ver com o conflito entre a identidade de gênero e o sexo biológico. Eu estou dizendo isso porque é para justamente a questão do respeito. Porque é a maneira como a gente tem que tratar as pessoas. Se é um homem que se entende como mulher, se a gente for falar em questão de gênero, seria atransexual, porque aquele espírito se entende como homem. E isso é importante. Isso é importante porque aquele espírito se entende daquela maneira. Então ela gostaria de ser tratada daquela maneira. A mesma coisa é com aquele espírito que se entende como homem, seria o transexual. Eu chamo muita atenção dos meus amigos, que eles geralmente falam assim: é outra vestir, é outra véu. Não é outra vestir, não é outra véu, é a travesti. É como aquele espírito se identifica. E a gente precisa entender que, se eles se identificam como tal, nós precisamos ter respeito para com eles.
E aí, para amarrar tudo isso, no livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, ele diz o seguinte: o sexo é, portanto, mental em seus impulsos e manifestações, transcendendo quaisquer impositivos da forma que se expressa. Ou seja, a questão está na mente, independente da maneira como a gente vê. Agora que a gente já conversou sobre essa questão de gêneros, vamos iniciar a nossa conversa sobre a questão do sexo. E para isso, vamos começar falando da energia sexual, que é da onde provém a questão do sexo. Quando a gente fala em energia sexual, nós temos que pensar três coisas: a sua origem, a sua potencialidade e a sua função. A sua origem, ela é divina, ela é a energia primária de Deus. Se a gente começa a entender que a energia sexual, ela vem direto de Deus, a gente começa a perceber a responsabilidade que a gente tem perante a questão do sexo. A sua potencialidade é o espírito, no espírito, a energia sexual é a maior energia que está presente no nosso ser. Então, se a gente for juntando tudo isso, a questão de ser, da sua origem ser divina, da sua potencialidade ser máxima, a gente já vai amarrando mais na questão da responsabilidade do sexo. E além disso, essa energia sexual, ela traz consigo uma carga erótica, tá ok? A sua função é a seguinte: não é só a energia sexual, ela não é só voltada para a questão do sexo, ela é voltada principalmente para a questão do exercício do amor. É a maneira como a gente vai se portar diante dos nossos relacionamentos, diante da nossa vida. Isso porque em Deus, sexo significa amor. Bom, então vamos entender o que os espíritos eles falam sobre o sexo, porque geralmente é uma questão muito de tabu, né? A gente não pode falar sobre sexo, que é uma coisa muito errada e tudo mais. Então vamos entender o que os espíritos falam sobre o sexo. Joana de Ângeles, no livro Encontro com a Paz e Vida, fala o seguinte: o sexo deve ser considerado como órgão proporcionador de alegria, mas também de funções específicas, aquelas que lhe são pertinentes e não apenas de prato apetitoso de gozos infindáveis. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala: sexo é espírito e vida, a serviço da felicidade e da harmonia do universo. Consequentemente, reclama responsabilidade e discernimento onde e quando se expressa. Os dois espíritos vêm falar a mesma coisa. Sexo é vida, sexo é alegria, sexo proporciona felicidade. Entretanto, nós devemos ter responsabilidade diante dessa energia, diante dessa força que está presente dentro de nós. Emmanuel, também no livro Vida e Sexo, ele vem falando sobre, no capítulo de energia sexual, ele fala da importância sobre a energia sexual, e no fim, ele fala que a energia sexual, na linha de chegada dela, seria a sublimação definitiva. Ou seja, a nossa energia sexual, ela vai passar por transformações até a gente conseguir sublimar definitivamente. Então eu falei aqui de duas coisas: a questão do controle sexual e da sublimação. Bom, vamos primeiro entender o que é a sublimação, porque a gente ouve muito, e aí eu já ouvi muito, pessoas já disseram que geralmente o homossexual deve sublimar as suas inclinações, tá, beleza? Mas antes vamos entender o que seria a sublimação. Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, diz o seguinte: qual seja o da substituição do prazer sexual por outras expressões de gozo e de alegria, nas quais os sentidos físicos se relaxam e se renovam, e se apresentam desde as coisas mais simples até as mais complexas e elevadas, mediante a contemplação da natureza na sua grandiosa simplicidade e grandeza até as mais altas manifestações da arte e da cultura. Então, o que Joana vem nos falar? A questão da alegria e do prazer que a gente tira do sexo, quando a gente sublimar
essa nossa energia, a gente vai procurar a alegria e o prazer através de outras coisas, através do entendimento da natureza, desde as coisas mais pequenas até as maiores coisas, através da arte, através da cultura. Então, nada mais é do que uma questão de transformação. E essa transformação requer uma moral muito elevada, que a maioria dos seres humanos aqui na Terra ainda não possuem. Uma outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: sublimação e abstenção são coisas diferentes. Se a gente entender que para sublimar a gente precisa ter uma moral bastante evoluída, porque é uma potência máxima dentro da gente, então para a gente trabalhar com essa energia, a gente precisa ter uma força interna muito grande. Quando a gente manda o homossexual sublimar, na verdade está mandando ele se abster. Porque, como eu falei, a maioria dos seres humanos ainda não tem essa capacidade de sublimar. Sobre a questão da sublimação, Divaldo, num áudio, e aí ele falando sobre esse livro, O Despertar do Espírito de Joana, ele diz o seguinte: sublimação não é deixar a função sexual através de uma conduta castradora. Passa, por favor. E aí ele ainda continua. Sobre a questão da sublimação, ele fala o seguinte: quando, no momento, a gente mantém um relacionamento, e aí esse relacionamento é baseado no amor, é baseado no respeito, é baseado na fidelidade, isso é uma maneira de sublimação. Quando a gente já vai entendendo a questão de que o sexo feito com amor tem uma importância muito grande, a gente já está sublimando. Nos nossos primórdios, quando éramos primitivos, ainda usávamos o sexo de maneira muito desregrada. Existia a questão da poligamia, existia a questão do sexo que se fazia com todo mundo, a todo tempo, a qualquer hora. Então, de lá para cá, a gente já evoluiu já nessa questão do sexo. Então, a gente já tem sublimado. Eu fiz esse esquemazinho mostrando a questão dessa evolução da energia sexual da sublimação. Até a gente conseguir sublimar definitivamente, a gente primeiro vai passar pela questão do controle. E a questão do controle sexual, a questão da sublimação, e aí toda a questão da energia sexual, toda a questão da sexualidade, quando os espíritos falam, eles não estão dizendo apenas para um tipo de sexualidade. Eles não dizem que sexo é alegria e sexo é felicidade apenas para heterossexuais. Não, o homossexual tem que se abster. Eles não dizem isso em nenhum momento. Pode passar. E aí, eu lendo o capítulo de abstinência e celibato, também no livro de Sexo do Emmanuel, ele diz a seguinte coisa: encontramos aqueles outros, os que já nasceram no corpo físico, induzidos ou obrigados à abstinência sexual, atendendo a inibições irreversíveis ou a processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito. E aí, quando eu li isso, isso foi uma das primeiras coisas que eu li quando eu comecei a estudar. E aí eu li isso, eu bati nessa parte, e aí eu já travei, já cheguei a dar uma desanimada, Eu falei, caraca, será que é exatamente isso que Emmanuel está pensando? Aí depois, eu estava no dentista, eu fui direto para o trabalho, aí eu cheguei no trabalho e fui conversar com minha patroa, Minha patroa foi aquela que leu a página e fez a prece. Aí eu fui conversar com ela, falei assim: Janete, pelo amor de Deus, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar. É isso mesmo que Emmanuel está querendo dizer? É isso mesmo que a gente está entendendo? Que quando ele diz que o processo de inversão a gente entende como homossexualidade, e aí que tem que se abster do sexo, e aí na nossa conversa a gente foi desenrolando, e aí me surgiu uma pergunta. E é uma pergunta pertinente porque Emmanuel ele não diz que todo homossexual está em tal condição porque cometeu algum erro no passado. Isso, se alguém chegou à conclusão, foram os próprios espíritas, porque Emmanuel não está dizendo isso. Então surge a seguinte pergunta: todo homossexual está em tal condição porque cometeu algum erro no passado? E além disso, é o seguinte, ele fala aqui: processos de inversão pelos quais sanam erros do pretérito. Tá, beleza. Não estou dizendo que o homossexual na reencarnação passada era uma pessoa maravilhosa e tudo mais. Não, pode ter feito alguma coisa e que agora está em tal condição por isso.
Mas, entretanto, contudo, todavia, nós não temos a capacidade de mensurar o erro alheio. Nós não somos Deus para a gente chegar e dizer, ó, você na reencarnação passada, você fez algo errado, não fez? Então você tem que se abster do sexo. E se a gente já começa a entender que sexo é felicidade, sexo é alegria, vocês imaginam que para uma pessoa vir obrigada ou induzida a se abster do sexo, é porque ela deve ter feito alguma coisa muito errada. Mas até aí não nos cabe dizer que essa pessoa fez algo tão errado que mereça se abster. Nesse mesmo... Não. Uma amiga minha, Silvia, ela aqui, que está sentada no chão. Silvia, ela falou assim, tem um livro sobre sexualidade e homossexualidade. Ele mostrou, né, mandou a capa do livro e tal, fui procurar. Aí tinha um livro em casa, peguei e fui sentar para ler. Aí ele começou a dizer sobre a questão da homossexualidade e pegou justamente esse trecho. E aí, eis a minha surpresa quando este livro e este autor não é um livro psicografado, é um livro escrito por um espírita e não por um espírito. Ele pega justamente esse trecho e entende dessa maneira, dizendo que todo homossexual fez algo errado no passado e que tem que se abster. Aí nesse momento eu fui mostrar para minha mãe, né, que eu estudo em casa, e mostrava para minha mãe, falava, mãe, olha só que engraçado, né? Justamente naquele ponto em que me pegou, em que eu imaginei que as pessoas poderiam estar interpretando errados a partir disso, uma pessoa viu, pegou e ainda publicou. Além disso, nesse mesmo livro, ele fala sobre a questão da homossexualidade, que para a pessoa vir homossexual, são 3 casos. Ou seja, a minha vida está dentro de uma receita de bolo, né? Porque é uns 3 casos. Na verdade, 2. Porque um deles é para quando uma mulher, quando um homem vem como mulher. Bom, eu não vim como mulher, eu vim como homem. Então ele diz o seguinte, para uma pessoa, e isso aí baseado em algum livro do André Luiz, tá? Ele diz que para uma pessoa que anteriormente era mulher e veio como homem, é porque na reencarnação passada ela abusou das suas faculdades sensuais e aí destruiu famílias, arrasou corações e tudo mais. Então imagino eu, né? Eu homossexual, o que eu devo ter feito? Devo ter acabado com o mundo, né? Porque além de homossexual, vem homossexual, pobre, filho de Vilma, porque não é fácil. Então vocês imaginam que eu devo ter feito muita coisa errada. Além disso, quando a pessoa antes era homem e agora vem como mulher, é porque na reencarnação passada abusou da sua sexualidade, abusou das mulheres tanto sexualmente quanto socialmente, e aí precisa vir aprender. Um outro caso é que para a pessoa vir homossexual é porque era um espírito muito evoluído e que veio trazer algum grande ensinamento. Ou seja, ou eu sou o demônio ou eu sou Deus, né? Eu não tenho meio termo, né? Ou eu estou no céu ou eu estou no inferno. E aí, voltando à questão da pergunta, se todo homossexual ele está em tal condição por ter feito algo errado no passado, e aí eu não estou dizendo que não, porque pode ser sim. Mas vamos ver o que os espíritos têm a falar sobre isso. E aí eu construí um raciocínio em que eu peguei 3 autores, André Luiz, Emmanuel e Joana. E todos eles, de alguma maneira, vão se complementando. André Luiz, no livro Ação e Reação, fala o seguinte: considerando-se que o sexo, na essência, é a soma das qualidades passivas ou positivas do campo mental do ser, é natural que o espírito acentuadamente feminino se demore séculos e séculos nas linhas evolutivas da mulher, e que o espírito marcadamente masculino se detenha por longo tempo nas experiências do homem. Ou seja, a questão toda o espírito ele passa muito tempo como mulher, chega numa determinada vida em que ele vem como homem. Mas como a nossa vida, a gente imagina a nossa vida como um baú, em que a gente vai colocando nesse baú as nossas experiências, as nossas vidas, e é isso que a gente vai levando para frente, se a gente passou muito tempo como mulher, a gente vai trazendo na nossa essência a questão da feminilidade. E a mesma coisa para a questão masculina. Muito tempo como homem, uma hora como mulher, vai trazer essa questão da masculinidade no seu ser. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, fala o seguinte:
através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora em posição de feminilidade, ora em condições de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade, mais ou menos pronunciado em quase todas as criaturas. Então, além de falar o que André Luiz falou, Emmanuel ele ainda coloca um ponto em cima na questão da bissexualidade, que é justamente isso. Uma hora vem como homem, uma hora vem como mulher, a gente vai trazendo do nosso espírito essa questão, dessa junção das nossas experiências anteriores. Bom, e aí, no livro Encontro com a Vida Paz, acho que eu falei errado, porque é Encontro com a Paz e Vida, da Joana de Ângeles, ela diz o seguinte: o espírito progride viajando. Isso é sobre a homossexualidade, tá ok? Antes que as pessoas saiam falando que está fora de contexto. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando que, na mudança de uma para a outra, por necessidade de progresso, as marcas da existência anterior fixem-se na constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva, como pretendem alguns estudiosos, ou por efeito da necessidade de retificação de erros anteriormente praticados. Eu não precisava nem estar aqui falando, eu juro que quando eu li isso, eu pensei em pegar isso, tá ok? Imprimir, fazer uns panfletinhos e entregar a vocês e vocês já podiam ir embora. Não sou eu que estou dizendo, é Joana de Ângeles, tá ok? E aí, vamos continuar ainda que ainda tem mais, tá ok? Não acabou. O fato de alguém amar outra do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio de personalidade, mas uma opção que merece respeito, podendo também ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo da evolução. Lembra quando eu falei que a nossa vida é como se fosse um baú, que a gente vai colocando experiências? É isso. É justamente a questão da experiência. Eu, Fabiano, como homossexual, eu aprendi muitas coisas na minha vida. Eu aprendi a respeitar o próximo. Eu aprendi a não ter preconceito com nada. Porque o que fazem comigo é o que eu não deveria fazer com o outro. Então, eu tenho aprendido muito, eu tenho passado por muitas coisas que tenho me feito progredir. Joana de Ângeles ali, ela fala uma coisa que a gente tem que sentar e conversar um pouquinho. Ela fala uma opção que merece respeito. Aí vamos lá. Em questões espirituais, a gente pode entender a homossexualidade como escolha, ok? Isso porque a gente pode escolher a nossa família, a gente pode escolher o lugar onde a gente mora, a gente pode escolher a nossa condição social, a gente pode escolher muita coisa. E por que não a questão da homossexualidade? Então, segundo a ótica espiritual, é uma questão de opção. Mas se a gente prestar atenção quanto à questão material, e aí eu quero chamar a atenção para isso, por quê? Porque eu chamo muita atenção das pessoas quando falam opção sexual. Não é opção sexual porque depois que eu nasci, eu não me lembro de ter vindo uma fadinha da sexualidade na minha frente perguntando: você quer ser gay, você quer ser hétero ou você quer ser bissexual? Não me lembro, tá ok? Até mesmo porque, se eu tivesse a escolha, vocês podem ter certeza que anteriormente eu não teria escolhido ser homossexual. A gente passa por tantos problemas, tanto exteriores quanto interiores, que antigamente, no despertar da minha sexualidade, quando eu comecei a entender como homossexual, eu não teria escolhido. Eu teria escolhido ser hétero para ficar mais junto dos meus amigos, para me enquadrar na sociedade. Então, é tudo uma questão da repressão que a gente sofre. Se nós fôssemos mais bem acolhidos, pode ter certeza que a gente não passaria por tantos conflitos da maneira que a gente passa. E aí, passa, por favor. Falando em repressão, vamos comentar sobre os problemas causados por repressão. Todos esses tópicos são tirados do livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles.
esse livro é muito interessante porque ela vem tratando sobre essas coisas de uma maneira muito profunda, de uma maneira muito correta. Muito mais correta e séria do que a gente geralmente leva para a nossa vida. Então, tem algumas coisas que surgem em nossa vida quando somos reprimidos. Isso tanto sexualmente quanto familiarmente, ok? E aí tem a questão da raiva, a questão do medo, a questão da violência, a questão do vazio existencial, a falta de coragem e a ansiedade. Sobre esses tópicos, eu quero comentar sobre dois, ok? A questão da violência e do vazio existencial. O que é a violência? A violência é quando nós somos reprimidos, nós somos discriminados, tanto socialmente como economicamente. E aí, nós somos inferiorizados, e uma maneira da gente tentar se mostrar superior é fazendo o quê? Através da violência. Quando a gente já esgota todo o caminho da paz, a gente procura, através da violência, se mostrar superior. Essa violência, ela pode evoluir de tal maneira que cria dentro do ser distúrbios de personalidade. Esses distúrbios de personalidade, eles geralmente vêm com a falta de remorso, que é esse espírito, ele comete certas ações e aí ele não se sente mais culpado. E que ações são essas? São ações de crueldade, é estupro, é roubo, é terrorismo. Então, se a gente pegar isso, a gente leva a questão inicial do Omar, aquele rapaz que entrou na boate. Ele era reprimido pela religião, pela família e pela sociedade. Então, a maneira que ele tentou de se mostrar superior era o quê? Através da violência. O outro tópico é a questão do vazio existencial. O vazio existencial, ele traz consigo a insegurança, ele traz consigo a ansiedade, ok? E aí, Freud, ele explica a questão do vazio existencial como o ser, ele reprime a sua sexualidade por certas discriminações e preconceitos, por certos tabus. E aí ele vai se reprimindo de uma maneira que ele vai criando um vácuo interno. É claro que hoje em dia a gente não usa só a questão da repressão sexual para explicar o vazio existencial. Existem outros fatores que também contribuem para isso, mas a questão da repressão sexual não cai em desuso. E o que seria a questão do vazio existencial? É a incapacidade que a pessoa tem de lutar contra as adversidades da vida. E eu tenho muitos amigos que eles entram em depressão, porque eles têm problema com a família, e eles não têm força para passar por isso. Eles se dizem incapazes, eles não têm capacidade de mudar tanto o seu íntimo quanto a sua vida material, porque às vezes a pessoa quer mudar de faculdade, quer fazer alguma coisa, a pessoa se sente muito inferiorizada. Todas essas questões, elas podem tanto se iniciar na família, como a família pode ajudar a resolver essa questão. Já que a gente falou sobre família, pula por favor, vamos conversar um pouco sobre família. Porque dizem o seguinte, dois iguais não fazem diferente, né? Um casal homossexual não tem como se reproduzir. Sim, biologicamente não tem como se reproduzir mesmo. Isso é um fato e não tem como mudar. Mas não é só pelo fato de que esse casal não pode reproduzir que ele não pode construir família. Porque a gente tem que entender a família como algo que vai além da matéria. E aí é engraçado que para uma doutrina aonde fala para nós levarmos em conta a questão espiritual maior do que a questão material, a gente está olhando muito a questão da morfologia, a gente está olhando só o corpo. A gente está olhando duas pessoas do mesmo sexo e que aí não podem namorar, não podem casar e não podem ter filho, né? Então vamos entender a questão familiar que Emmanuel vem nos dizer no Consolador. O colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse Instituto Divino os elos do amor,
fundidos nas experiências de outras eras. Então, se a gente começar a entender que a família ela não é formada aqui na Terra, ela já é formada no plano espiritual, todos esses laços de amor, esses laços de carinho, esses laços familiares que nós temos hoje em dia, não é formado aqui. Ele já é formado no plano espiritual, e isso já vem, não é da reencarnação passada, não é dessa vida, é de muito e muito tempo. Pula, por favor. E aí, no capítulo 4, do 14, do Evangelho segundo o Espiritismo, vem o seguinte recado: os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços espirituais. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque este existia antes da formação do corpo. O pai não gera o espírito do filho, fornece-lhe apenas o envoltório corporal, mas deve ajudar seu desenvolvimento intelectual e moral para o fazer progredir. Então, o que o Evangelho vem nos falar? Não é porque uma família não tem o mesmo sangue, não é proveniente do mesmo sangue, que ali não se encontra espíritos afins que já possuem ligações trazidas de outras eras. E isso a gente confirma com o que Emmanuel vem falar. Então, se a gente juntar o que Emmanuel fala e o que está no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente já vai entendendo que a questão da família, ela transcende a matéria. Ela não está fixada no corpo, ela está fixada no espírito. E aí, agora eu vou passar um vídeo que é sobre a questão familiar. E aí, enquanto meu irmão coloca o vídeo ali, Chico Xavier, quando questionado sobre a homossexualidade no Pinga Fogo de 1971, ele fala duas coisas: sobre a fecundidade física e sobre a fecundidade espiritual. Sobre a fecundidade física, ele fala o seguinte, que é a fecundação pelos métodos ditos normais. Isso são as palavras de Chico Xavier, né? Ditos normais. E o que ele quer dizer sobre isso? Ou seja, o sexo entre homem e mulher. Só que, em 1971, ainda não existia a questão da inseminação artificial. A primeira pessoa que nasceu por inseminação artificial foi em 1978, na Inglaterra. Aqui no Brasil só foi nascer 13 anos depois, em 1984. Então, a questão da fecundação física vai além do sexo entre homem e mulher. Já não é mais necessário que haja esse contato físico, esse contato sexual, para que haja a fecundação. E sobre a questão da fecundação espiritual, que aí muitos espíritos também são levados a esse tipo de fecundação, é a questão da transmissão de valores do espírito, ou seja, é a questão da moral dos bons costumes, é a educação que a gente passa na nossa família. E aí, Chico, por favor, o vídeo. A gente vai ver um vídeo sobre família, a gente vai pequenininho, 2 minutinhos. Acho que família é algo que se compõe internamente, primeiro, muito mais um sentimento, a vontade, um desejo, que propriamente um rótulo, uma delimitação de quanto se tem. Para mim, a base de tudo. Para mim, é de fato pilar mesmo. Ser pai não é só aquele cara que pega a bola e botar no mundo é a coisa mais fácil que tem. Uma pessoa que acredite em você, que te apoie, independente de qualquer situação, qualquer coisa, qualquer condição. Toda a família nasce do amor, se alimenta de amor, tudo está baseado no amor. Foi aprovado hoje uma comissão especial da Câmara, o Estatuto da Família, como um núcleo formado a partir da união entre um homem e uma mulher. Quer dizer que eu, como avô, meu neto não sou minha família, meu neto não é minha família, então quem é a família dele? A nossa família, basicamente, somos nós dois, que é criação, é educação, é amor. Se o artigo 5º da Constituição diz que a lei é igual para todos, independente de raça, gênero, religião, e se não existe impedimento no Código Civil para que duas pessoas do mesmo sexo sejam consideradas uma entidade familiar, então negar esses direitos também seria uma violação dos meus princípios constitucionais. Olha isso daqui, sabe, assim, e outras milhões de famílias que tem por aí, mas como que isso aqui pode não ser uma família? O que leva a pessoa a acreditar que pode
acho que o amor não sabe, não tem de mais nada, de instituições, de estatutos, nem de políticos, nem de dicionário, né? Acho que cada um sabe quem é a sua família. E acho que isso que importa. Eu sou padrasto deles, mas eles são minha família. Não sei se seria como você. Eu sou Bom, primeiramente eu queria agradecer para quem materializou essa aula aqui do meu lado. Muito obrigado. Mas voltando à questão da família, eu adoro esse vídeo porque ele traz essa questão da diversidade familiar que cada vez mais a gente vai observando na nossa sociedade, em nossas vidas. Até mesmo no curso que foi apresentado, a Ana, ela fala que o conceito de família dela já é diferente, porque ela foi criada pela avó. E nesse vídeo a gente vê uma coisa muito legal, que é a questão do amor, que independente de qualquer coisa, independente de ser um avô com seus netos, ser uma irmã com um irmão, de ser um casal homossexual com seus filhos adotados, a questão do amor está ali presente. E esse amor ele está fixado nos laços espirituais construídos não de hoje, não de ontem, mas de muito tempo. E aí, para encerrar a palestra, eu quero deixar essa frase da Joana, que também é do livro Encontro com a Aparecida, que ela fala o seguinte: o amor, no entanto, será sempre definidor de rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação em que o mesmo se expresse. Essa é a referência bibliográfica. Gente, muito obrigado por terem ouvido.